primeiro deles, aqui eu estou mostrando uma membrana plasmática, que é essa bicamada lipídica, tá? E a passagem dessas substâncias, né? Então aqui a gente tem um exemplo: água, etanol, aminoácidos, né? A passagem dessas substâncias através da membrana, tá? O primeiro transporte que a gente vai falar é a difusão simples, tá? Adriana, bloqueia o áudio do pessoal aí, por gentileza. Eu já fiz isso. Peraí, um minuto. Ó, de novo. Pronto. Pronto? Acho que agora... Não, deu não. Bom, vamos lá. Né? Eu acho que agora... É porque o pessoal, eles estão entrando. Então, à medida que eles estão entrando, eles estão ficando... Mas eu coloquei aqui para todo mundo ficar mudo. Deu certo? Bom, pessoal, então o primeiro transporte vai ser a difusão simples, tá? Que ele vai ocorrer aí a favor do gradiente de concentração, tá? Nesse transporte, gente, na difusão simples, não existe gasto energético, tá? E a gente não vai ter a participação de proteínas que a gente chama de proteínas transportadoras, tá? Que fazem o transporte, né, dessas substâncias do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa, tá? Então, quais são as substâncias que passam mais, né? Que são transportadas através desse transporte, né? Então, a gente tem gases, por exemplo, oxigênio, gás carbônico, tá? E algumas moléculas que são lipossolúveis, moléculas menores que podem passar aí pela bicamada lipídica, tá? Entre os lipídios aí presentes na membrana, nessa região aqui, né? Entre a bicamada lipídica, essas moléculas vão passar livremente, tá? Então, foi o primeiro tipo de transporte, tá? O outro transporte que a gente tem, gente, que eu estou ilustrando aqui, ó. Essas bolinhas, né, seriam as moléculas, passando por meio de, né, uma proteína que a gente chama de proteína transportadora, né? Então, nesse tipo de transporte, a gente chama de difusão facilitada, tá? Onde a gente usa aí uma proteína transportadora para fazer esse transporte, tá? E aí, gente, na difusão facilitada, o que a gente tem aí? Ela ocorre a favor, né, do gradiente de concentração. O que significa isso, né? Da região menos concentrada para a região mais concentrada, tá? Como esse transporte ocorre a favor do gradiente de concentração, a gente não tem gasto de energia, tá? A célula não precisa gastar energia para fazer esse tipo de transporte, ok? E aí, gente, quais são as principais moléculas, né, que podem ser transportadas por difusão facilitada? A gente tem principalmente, né, glicose e aminoácidos aí que podem passar, né, dessas regiões do meio intracelular para o extra e
o meio extra para o intra através dessa difusão facilitada por meio dessas proteínas aqui, que são denominadas proteínas transportadoras. Outros tipos de transporte, pessoal, é o transporte ativo, tá? Aí, gente, nesse caso, a gente vai ter gasto energético, tá? A gente precisa de energia, por quê? As moléculas, onde estou colocando a seta, né? Elas vão passar da região menos concentrada, onde eu tenho menos concentração de substâncias, mais concentração de substâncias, para a região de menos concentração, tá? Então, vai ocorrer o quê? Contra o gradiente, tá? Quando as moléculas estão passando aí, sendo transportadas contra o gradiente de concentração, isso envolve gasto energético, tá? Envolve também a participação de proteínas que são denominadas as proteínas transportadoras, tá? Lembra também da aula que eu passei para vocês, que eu mostrei a membrana plasmática, mostrei no quadro, desenhei no quadro das proteínas, né? Tá ilustrado. E o que é o gradiente? Nessa região da seta, tá? Qual que é o gradiente? O gradiente de concentração, tá? É uma hipótese que a gente fala, onde a gente tem uma concentração de substâncias de mais para menos, tá? Eu mostrei já isso nesse slide nessa aula hoje. Então, gradiente é, por exemplo, eu vou ter que voltar aqui. Só para responder sua pergunta. Vamos anotando as perguntas, gente. A gente depois faz no momento que eu vou abrir para as perguntas, tá? Gradiente é isso que eu estou mostrando. Eu já tinha mostrado esse slide antes, tá? A gente fala a favor ou contra, tá? Quando as moléculas, né, elas estão passando por meio menos concentrado, a gente chama de a favor, tá? Então, aqui é onde tem mais bolinhas representando as moléculas, sódio, potássio, tá? Nitrogênio. Então, do mais concentrado para o menos. Aqui não tem nada nessa região aqui da direita, tá? E aqui é o gradiente contra, né? Contra o gradiente de concentração, aí, de movimentação dessa substância, tá? Então, aqui eu tenho menos moléculas passando para a região de maior concentração, onde tem mais. Quando isso ocorre, tá? A gente fala que o gradiente é contra a concentração, tá? Não é a favor, é contra a concentração. Ok? Ok. Então, eu vou retomar. E aí, daqui a pouquinho, vai anotando, pessoal, as perguntas. E aí, eu vou abrir um espaço para a gente discutir. Nossa, gente, agora a gente está gravando. Então, pessoal, no transporte ativo, tá? A gente precisa dessa proteína transportadora para fazer essa movimentação dessa substância, tá? Por quê? Vai ocorrer contra o gradiente de concentração. Precisa gastar mais energia para fazer essa movimentação das moléculas. Então, gente, a substância vai ser transportada por transporte ativo, né? A gente tem a bomba de sódio e potássio, tá? Molécula ou contra, né? Dependendo da necessidade, né? Da célula naquele momento, tá? Então, elas podem se movimentar tanto a favor quanto contra o gradiente de concentração. Então, tanto por difusão simples, a favor do gradiente, quanto por transporte ativo, que é contra o gradiente de concentração. Essa movimentação dessa substância é a necessidade. Bom, pessoal? Bom, pessoal, aqui, né, uma ilustraçãozinha esquemática para vocês, né, em onde eu coloco diferentes situações de movimentações de moléculas entre as membranas, tá? Nesse primeiro caso aqui, a gente está percebendo que nessa região onde eu estou contando aqui com a seta, eu tenho mais moléculas, mais substâncias
do que a região aqui de baixo, né? Então, nesse primeiro caso aqui, onde eu estou apontando, né, a gente está vendo que eu tenho mais moléculas do que aqui embaixo, na região da seta, né? E eu não tenho proteína transportadora aqui, tá? Então, é um exemplo de quê? Difusão simples que está acontecendo nessa membrana, tá? Nesse segundo exemplo, né, o que eu estou percebendo? As moléculas, elas estão passando da região mais concentrada para menos concentrada. Só que nesse caso aqui, ó, ela está passando dentro desse canal. O que é esse canal aqui, né? No meio aqui, ó, está ilustrado em vermelho, né? Está ilustrando uma proteína transportadora, tá? Então, nesse caso, a gente tem um exemplo de difusão facilitada, tá? Onde as moléculas passam, né? A favor do gradiente de concentração, que seria isso, passagem de moléculas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Então, está ocorrendo a favor, mas utilizando uma proteína transportadora para isso. Então, aqui a gente tem a difusão facilitada, tá? E nesse segundo caso aqui, gente, o que a gente vai ter? Envolvimento, né, de proteínas transportadoras, mas aqui, ó, na setinha, eu estou subindo aqui, tá? Eu estou mostrando essa molécula subindo. Ela está nesse caso aqui, da região menos concentrada para a região mais concentrada. Então, quando a gente tem essa movimentação contra o gradiente de concentração, a gente chama de transporte ativo. Bom, pessoal, então aqui agora, pessoal, eu vou conversar com vocês a respeito do transporte, né, da passagem de água, tá? Entre as moléculas, tá? Então, gente, entre as células, né? A gente vai falar a respeito da saída e da entrada da água dentro da célula, tá? Nesse caso aqui, eu estou ilustrando uma hemácia, tá? Então, quando a gente tem ali a perda de água da célula ou então a entrada, tá? Ela pode estar ali em meio isotônico, em meio hipertônico, tá? Ou em meio hipotônico, tá? São possibilidades ali da célula no meio, tá? Quando a gente tem um meio que a gente chama de meio isotônico, a gente fala que a concentração dos solutos, tá? Ela permanece igual entre o meio extracelular e o meio intracelular, tá? Vamos pensar aqui na quantidade de clorofila, tá? Precisa. Excelentes conseguem perceber bem quando A gente não tá conseguindo ouvir direito. não está conseguindo ver? Não tô conseguindo ouvir direito. O áudio do pessoal tá mais alto que sua voz. Mas eu já bloqueei, deixa eu tentar mais uma vez. Pronto, pessoal, agora tá todo mundo bem bloqueado aí no microfone, tá? Então, gente, a gente pode perceber, né? A gente pode pensar como se fosse um alface numa solução aí com sal, né? O que a gente percebe? Que, né, ao passar do tempo,
essa célula vai murchando, né? As célulazinhas do alface, ela vai murchando. Quando a gente coloca também um tomate, por exemplo, uma água com sal, a gente tempera esse tomate, a gente vai percebendo que vai formando-se um líquido ali naquele local, né? Então, é porque essas células, elas estão perdendo água, né? Do conteúdo interno delas para o meio extracelular, né? Então, nesse exemplo do sal, por exemplo, em cima do tomate, o meio extracelular seria um meio hipertônico, tá? Com maior concentração de sal. Então, o que acontece com a passagem da água, tá? A água passa do meio, né? Mais concentrado para menos concentrado para o mais concentrado, tá? Então, a gente tem aí a perda de água, da água saindo ali, né? Da região interna da célula, por exemplo, né? Só ilustrando aqui com o tomate e indo para fora. Por isso que depois que a gente tempera a salada, a gente vê aquele acúmulo de água, né? Seria aí um transporte, né? Que é o osmose, a passagem dos solutos, né? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? No meio isotônico, isso não acontece, tá? Porque a gente tem um equilíbrio ali entre as concentrações do meio extracelular e do meio intracelular, tá? E no meio hipotônico, o que acontece, gente? A gente tem a entrada de água na célula, tá? Porque a concentração da célula está maior, tá? Então, a tendência da água é diluir isso, tá? Então, a água passa entre as membranas, vamos sempre pensar na célula aí do tomate, tá? Então, a água passa entre as membranas e entra ali dentro daquela célula, tá? Quando a gente tem uma célula presente em meio hipotônico, tá? Então, a água vai do meio extracelular para o meio intracelular, tá? Nesse caso, a célula, ela está mais concentrada em relação à água. Legal. Então, esse slide aqui está resumindo, né, esses tipos de transporte que a gente tem entre membranas, tá? Transporte passivo, ativo, e aí a gente vai falar também do transporte em quantidade, tá? Passivo, então, não gasta energia, o ativo requer energia, né? Porque ele vai contra gradientes de concentração, e o transporte em quantidade a gente faz com grandes moléculas, tá? A gente vai ver que a gente tem a fagocitose e a pinocitose, tá? Que são possibilidades ali da gente transportar moléculas, sejam moléculas sólidas ou moléculas líquidas, para o meio intracelular. Então, a gente tem aqui o transporte em quantidade, tá? A gente fala fagocitose quando é uma partícula sólida, tá? Pinocitose quando é uma partícula líquida, tá? E a gente usa o termo exocitose ou então plasmocitose, tá? Quando a gente está tendo eliminação de partículas, quando a célula está jogando para fora os seus conteúdos, os seus resíduos, tá? Também é um exemplo de transporte em quantidade. Então, aqui mostrando, pessoal, a pinocitose, tá? Que é o englobamento da partícula líquida, tá? E aí, esse canal aqui, a gente está tendo, né, um canal, uma vesícula, na verdade, né? O canal da pinocitose aqui, ele vai formar uma vesícula que chama pinossomo, tá? Isso nada mais do que uma vesícula que se formou contendo conteúdo líquido no seu interior, tá? Pode ser qualquer partícula líquida que penetre, que entre no interior da célula.
A fagocitose, então, tá? É uma partícula sólida, tá? Existem células da nossa resposta imunológica que fazem essa fagocitose. Por exemplo, os neutrófilos e macrófagos, tá? São células da resposta imunológica. Vamos supor aqui que essa partícula sólida seja, por exemplo, uma bactéria, tá? Como que os macrófagos fazem? Eles emitem ali falsos pés, né? São projeções do seu citoplasma no sentido de tentar englobar a partícula, tá? Que é uma célula de defesa. Então, essa projeção é um alongamento do citoplasma. Ele é denominado pseudópodo, tá? Então, a célula emite esse pseudópodes e forma ali o fagossomo, tá? Que é a partícula, né, uma vesícula que foi formada com a partícula que foi fagocitada no seu interior, tá? Essa partícula é denominada de fagossomo. Posteriormente, gente, essa partícula, então vamos supor aqui que um macrófago, tá? Ou então um neutrófilo, que são células de defesa, tenha fagocitado ali a bactéria, tá? Posteriormente, ocorre um processo que a gente chama de digestão celular, né? Onde essa partícula é digerida, tá? Por enzimas que estão dentro ali dos lisossomos, né? Que a gente já aprendeu que é a estrutura, é a organela celular que é responsável por fazer a digestão da célula, tá? Esse conteúdo depois, ele vai ser lançado para fora da célula, tá? Tendo em vista aqui, vamos supor que seja uma bactéria que tenha sido fagocitada. Então, a plasmocitose é isso que eu estou falando aí, eu terminei de falar, né? É quando a partícula que foi fagocitada é eliminada, tá? É o resíduo desse processo de digestão intracelular, tá? Então, aqui a gente está vendo, né, a partícula que foi digerida é lançada para fora da célula. A gente chama de plasmocitose ou exocitose. Ok, pessoal? Bom, agora a gente vai falar sobre algumas alterações, tá? Que podem estar presentes na membrana plasmática, tá? A gente também chama de especializações da membrana plasmática, tá? São as microvilosidades, as interdigitações, os desmossomos e os glicocários, tá? São especializações da membrana, tá? Então, gente, vamos começar aqui a conversar a respeito das microvilosidades, tá? A gente tem aqui a superfície da célula, vocês estão vendo aqui várias invaginações, né? Da membrana plasmática aqui da célula. O que aconteceu? A gente tem a formação, né, dessas microvilosidades, que é uma especialização da membrana. Por que a gente tem uma microvilosidade sendo formada, né? Essa microvilosidade, ela aumenta a absorção. Ela é muito presente, principalmente no intestino, né? Ela faz com que a área de contato seja muito maior. Se a gente tivesse, por exemplo, uma superfície plana, a capacidade de absorção, né, dessa célula intestinal, por exemplo, seria muito menor. Então, a membrana plasmática, ela faz isso como se fosse esse vai e vem aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Formando esses vírus, essas regiões que a gente chama de microfilamentos ou microvilosidade, tá? Então, é uma especialização da membrana plasmática que tem por objetivo aí aumentar a área de contato para que a gente tenha uma maior absorção, tá? Algumas patologias, por exemplo, a gente perde essas microvilosidades, a gente chama de Borden score, né? Parece aí uma escovinha de dente, esses microvírus, tá? Algumas patologias, algumas doenças, a gente tem a perda dessa microvilosidade. Por exemplo, na doença celíaca, tá? Esse epitélio aqui, ele é todo fagocitado, ele é todo perdido, e aí o paciente ele vai ter um epitélio plano, tá? Sem a presença de microvilosidade, que vai acarretar ali na má absorção intestinal,
na perda ponderal, na perda de peso do paciente, tá? Então, é um processo patológico quando a gente tem a perda dessa microvelocidade. Uma outra especialização da membrana, uma outra estrutura que é derivada, né, da membrana plasmática, seria o glicocálice, tá? Que é essa estrutura aqui, parecendo um algodãozinho, né, que fica aqui na superfície da membrana, tá? Essa estrutura, ela é importante para a proteção da célula, tá? Ela é composta principalmente por carboidratos e promove aí a proteção da célula, retém muitas partículas, né? E não deixa, por exemplo, a invasão de diferentes, né? Principalmente bactérias aqui atuando como mecanismo de proteção, como mais uma barreira física, impedindo que os produtos possam atingir aqui a membrana plasmática. Tô vendo aí que tem 9 minutos. Então, aqui, gente, as microvilosidades, né? Nessa foto aqui a gente tem, né, mais uma ideia, tá bem mostrando aqui a separação desses vírus, ó, esse vai, vem, sobe, desce, né? A microvilosidade aumentando a área de absorção, né? A especialização da membrana. E o glicocálice, gente, ele fica logo aqui em cima, né? Como se fosse um algodãozinho, uma malhazinha, logo acima, né, dessa região aqui, tá? Uma outra especialização da membrana, pessoal, é a formação de cílios ou flagelos, tá? Eles são derivados da membrana plasmática, tá? E eles atuam aí principalmente na movimentação da célula, tá? Existem células que são flageladas, por exemplo, né, a gente tem o espermatozoide, que se movimenta, né, a partir do batimento dos flagelos, e algumas células que são ciliadas, né, que se movimentam a partir dos batimentos ali dos cílios. Tá? Então, aqui a gente pode ver diferentes cílios na superfície da célula. Uma outra especialização, gente, da membrana, a gente chama de interdigitação e desmossome. O que é isso? São estruturas que vão manter a célula. Aqui, tá vendo? Eu tô mostrando duas células que estão unidas umas às outras, tá? São estruturas que vão manter essas células unidas, tá? A primeira estrutura, aqui eu estou ilustrando o desmossom, tá? Como se fosse um clipezinho, vai prender uma célula à outra, tá? Essa outra estrutura aqui, a interdigitação, vocês podem imaginar, né? Como se vocês fossem entrelaçar o dedo de vocês, né? Então, nesse movimento, quando vocês estão entrelaçando o dedo, vocês estariam ali prendendo uma mão à outra, tá? Então, essa interdigitação, né, vai fazer essa união, potencializar a união entre uma célula e outra, tá? Então, a finalidade é aumentar a aderência aí celular. Tá? Então, a interdigitação está ilustrada aqui, com essas reentrâncias, né? Que a membrana plasmática, entre a membrana plasmática de uma célula e outra, para aumentar aí a adesão entre os tecidos. E aqui uma foto mostrando os demossomos, tá? Que também tem a finalidade de manter essas células unidas, tá? A gente chama isso também de junções celulares, ou junções intercelulares, tá? Então aqui, né, nesse slide eu estou mostrando todos os tipos de junções, né? Os desmossomos, e as junções, quando a gente fala que são oclusivas ou comunicantes. O que é isso, pessoal? Tá vendo aqui nessa simulação, quando eu tenho uma junção oclusiva, aqui
aqui onde eu estou apontando com a seta, o nome fala oclusão, tá? Ela impede a passagem, a movimentação de substâncias, né, entre o meio extracelular e o meio intracelular, tá? Então, seria aqui, ó, uma junção oclusiva, a substâncias, ó, que aqui não estão conseguindo passar, tá? Ela promove a oclusão. Uma junção aderente, né? Essa aqui, ela permite a passagem, um exemplo, os mesmos pontos, ela permite a passagem de algumas substâncias, e a gente está vendo aqui a movimentação principalmente de água, né? Entre as células, né? E aqui a junção comunicante, olha que bacaninha nessa ilustração temática aqui, tá? Que a gente está percebendo. Entre a junção aqui, ó, a gente está percebendo que algumas moléculas passam, né? Então, a gente tem ali, né, principalmente, as proteínas que fazem parte dessa junção comunicante, são denominadas de conexinas, né? Por isso, porque elas fazem a conexão, elas permitem ali